Menino. Eu tinha uma lavagem, né? Bem peluquinho, bem pouquinho. Mas gente, que bacana isso aí, eu não tinha visto. Bom, pessoal, para o Jardim Botânico é interessante não só colecionar a planta, mas saber multiplicar essas plantas, né? Produzir mudas. Então, é necessário que a gente tenha um viveiro, né? Para isso. Então, o Jardim Botânico tem um viveiro. Esse viveiro, na verdade, ele vai sair daqui no futuro próximo, vai mudar para um outro espaço mais adequado, principalmente sobre o aspecto assim, de armazenamento de semente, colocar num ambiente mais interessante, com uma tecnologia melhor assim, para armazenar semente, né, fazer o beneficiamento dela. Mas mesmo assim, ele é um lugar especial. Esse espaço aqui é muito especial no Jardim Botânico em relação ao ambiente climático que ele tem, o microclima que tem aqui dentro desse espaço. Tanto que é tão legal que no futuro eu vou trazer a parte de coleção botânica para cá, né? Porque esse ambiente é muito legal, né? As plantas que vêm para cá, que a gente traz para cá, quando elas não estão legais, estão com algum probleminha, elas sempre se recuperam nesse ambiente, né? Por quê? Está próximo da mata, então a gente mantém sempre molhado, então tem uma umidade interessante, né? Uma umidade relativa elevada, e isso faz um diferencial assim. Então futuramente isso vai ser o local onde a gente vai ter a coleção botânica e as réplicas nos outros ambientes lá para cima, tá certo? O que mais que eu posso falar desse espaço? É isso, né? A gente procurou usar aqui para o público um painel, né? Então uma vez por mês a gente coloca uma planta, quem é ela, né? Onde que ela vive, em quais regiões são encontradas, né? Para ter um contato assim, com o público. E esse é um pequeno mirante para o pessoal. Eu não vejo essa planta. Sério? E eu chupava essa coisinha aí quando era criança. Mingá? É bom. Já. Nossa, como eu gosto disso. Não acha mais. Muito raramente você consegue. Certo? É muito na região de Acanga. Não é? No mercado não tem. Ah, não, Vi, você sempre faça contato comigo. Sim. Nosso recinto não está pronto ainda. Pessoal, então o nosso orquidário, historicamente, assim, ele tem uma função importante, porque foi aqui que começou toda a ideia de se criar um jardim botânico, né? Por causa de uma coleção estabelecida. Então, o que é o ambiente que a gente procura adequar quando a gente vai montar uma coleção? A gente, através, por exemplo, dessa tela, que a gente chama popularmente de sombrite, né, que na verdade é uma marca, a gente tenta imitar a quantidade de luz que essas plantas têm que receber, né? A gente fica molhando o chão para imitar uma situação de umidade que as plantas na natureza têm, tá certo? Então tudo que quando a gente constrói um ambiente artificial, a gente está procurando imitar alguma coisa que eles tinham no ambiente natural deles, para poder tê-los em manutenção em forma de coleção, né? Então essa é a função. Quando a gente vai criar um espaço, a gente pensa nesses aspectos, né? Então o orquidário é esse tipo de construção que foi feito na época. O visitante vem, para e observa as plantas que estão com flor. Ele não entra dentro da coleção. A nossa outra proposta do outro prédio já é um pouco diferente. Vocês vão ver que entra no prédio assim, uma cerquinha, né? Entrar em coleção é complicado, né, gente? Porque assim, tem o aspecto de roubo, né, que as pessoas roubam mesmo, e tem também doenças que a gente pode estar trazendo, né? Esporas de fungos assim, na roupa, e como é uma coleção, isso não pode estar tão próximo assim. Por isso que eu falei que no futuro, lá naquele viveiro, lá vai ter uma coleção do Jardim Botânico, coleção botânica dele lá, onde o público não vai ter o acesso, né? Onde que o público vai ter acesso? Por exemplo, a gente pega essa orquídea, faz uma mudinha, quando ela tiver, então a gente monta uma outra coleção que é uma réplica da coleção botânica. O público poder ter acesso, está perto. Então se aquela planta morrer, a gente não vai estar desfalcando a nossa coleção. Deu para entender? Uhum.
É isso daí. Respeito os corredores com tela. Um choque assim, né? Não, porque A mão não foi a mão. a gente quando vai ver o bater a coleção, quando eu cheguei foi a mão, né? E o meu aqui, né? É, mas a gente não tem esse controle. Ó, o ano passado nós fechamos o Jardim Botânico com 37 mil visitas. Nossa. Né? A gente teve 7 mil visitas a mais no ano. Se desses 37 mil nós tivemos assim, 50 pessoas mal intencionadas, assim, já faz um estrago aqui que vocês não têm noção. Né? Então, ser humano é um bicho. Não só do ponto de vista de roubo, mas de sujeira, depredação. O pior que né? tem. Por exemplo, Basta uma pessoa para tem a deixar esse Praça do ambiente Bambu horrível. lá embaixo, Verdade. né? Um lugar gostoso, né? Eles insistem em querer escrever nome no bambu, sabe? Coisa, sabe? Lixo. Um dos Nossa, piores nossa problemas cultura. também é a questão dos chicletes, né? Quando a pessoa vem e deixar os chicletes. Ah, eu jogo aqui e enterro. Só que o pássaro, ao pegar os chicletes, porque ele é o odor, ou algo colorido, né? Porque a ave enxerga colorido, ele pegou, grudou o biquinho, acabou. Ele morre. Um grande problema que a gente tem aqui é a sujeira na trilha, papelzinho, mas não é papelzinho de bala, né? Chiclete, eles jogam à vontade, né? Então, Aqui é mínimo ainda. Um zoológico eu acho que está pior. então, sendo que tem lixeiras a todo preocupante todo local, o que está né? acontecendo na área de preservação em volta do setor de lanches ali. Então, sabe o que acontece, gente? Quando tem Muito complicado. gente, é problemático. Por exemplo, o zoológico, ele tem uma visitação absurda. Bem maior. Né? É absurdo. Eu tenho medo de uma visitação. Então, as pessoas às vezes me criticam porque eu não divulgo muito o Jardim Botânico. Tá certíssimo. Né? Mas as pessoas não entendem o seguinte, nós aqui dentro estamos preparando o Jardim Botânico, né, para uma visitação. Então a gente aumenta a estrutura, quando aumenta a estrutura nas áreas de visitação novas assim, eu divido o peso das pessoas da trilha. Né? A nossa trilha tem uma capacidade de carga de 30 pessoas só. Né? Se eu recebesse o público do zoológico aqui, isso ia virar, gente, uma loucura. Seria uma loucura. quase mais de 100% Então, a assim, mais. estamos crescendo, né? Está tramitando na Câmara a criação de um cargo de guarda-parque, onde eu vou ter essas pessoas só para a parte de vigilância, controle de público. Aí começa a me dar segurança, né? Fala, né? Porque a gente está num ambiente natural. O principal aqui, gente, não é a visitação pública e lazer, é a conservação. O resto tem que ser tudo compatível com isso. Né? Então é por isso que eu... não seria melhor, até para mim, assim, divulgar meu trabalho, eu sair divulgando assim, né, para todo mundo. Mas a gente está indo devagarzinho. O ano passado a gente fez um projeto de música que foi super legal, que chama Um Canto no Botânico. Aí você traz as pessoas, né? Normalmente pessoas que vêm através de música, alguma coisa cultural, são pessoas, entre aspas, selecionadas, gostam desse espaço. Né? Então você vai entrando, falando. Você pode imaginar, né, Luiz? Eu vim com um grupo de alunos do turismo, do pessoal do turismo lá da FIB. Que grupo que Que o Vinícius recebeu, né? Vim com os professores do IES, depois com o grupo de turismo. Os professores se comportam maravilhados, né? O potencial educacional do Jardim Botânico. Em compensação, o pessoal de turismo falou, meu Deus, tudo isso está escondido, é um atrativo, vamos mostrar para todo mundo. Eu falei, vai devagar, porque olha o que o Vinícius comentou e o Luizinho está reforçando agora. Não pode sair divulgando, senão também você acaba não tendo estrutura para receber e destrói tudo. ou não, vai ter que ter uma estrutura para receber, porque então. isso aqui é mantido pelo... É um que a gente chama de... não, O local tem uma capacidade, né? Tem que ter uma organização para que conseguisse essas pessoas organizadas. O Jardim Depende, Botânico, eu acho. ele entrou Não sei, o ano tem que passado, abrir né? para tudo. Ano passado. No circuito do Caminho Centro-Oeste. Caminho do Centro-Oeste. Centro-Oeste. Caminho turístico Centro-Oeste. E nós entramos, né, o pessoal... Aí, desde essa visita que a gente recebeu do pessoal do CETRAR, tudo, a gente até fez algumas melhorias que eram necessárias, em sinalização interna, né? Ele deu alguns toques interessantes. É interessante a visão do cara que trabalha com turista. É o professor Márcio? Não, Márcio veio Borboni? como é que ele chama mesmo? Eu não quero falar o aspecto físico lá no mapa. Gente, vai lá, Vinícius. Agora eu vou ficar com isso daí na minha cabeça e vai me atrapalhar. Mas como é que ele chama? Poxa vida. Veio aqui, olhou,
né, falou, não, isso aqui tem um potencial legal, aí deu uns toques de sinalização que estava faltando, a gente procurou melhorar. Até mesmo a água do nosso bebedouro, que não era clorada, aí eu fui atrás do DAI em parceria, né, colocaram aquele dosador de cloro, estragaram a minha água, né, que era uma delícia. Mas você fica tranquilo. Mas lugar, se oferece um bebedouro para o público, a água tem que ser clorada, né? Então a gente clorou, adequou isso, né? O Leal que veio aqui. Leal é um cara super legal, com uma visão interessante. Então. E aí deu toda essa... fez eu enxergar de uma maneira que... eu enxergava como uma visitação, tudo. Ele já... a cabeça dele já enxerga de uma maneira assim que... foi interessante ter esse contato com as pessoas para eu poder enxergar dessa maneira um pouco o Jardim Botânico. Né? Mas, por exemplo, num dia de um evento de música, foi o dia até que a Aldrin cantou aqui, passaram no Jardim Botânico 1.010, 1.100, um pouquinho mais de 1.015, eu não lembro, uma coisa assim. Bateu o nosso recorde de público num dia. A minha sorte é que não foi num momento só. Né? Então, como no dia do show explodiu, chegaram 450 pessoas, aí no final, somando a manhã e a tarde, né? Mas é muita gente. Nossa, sim. Um dia de evento aqui, eu já percebi que o meu estacionamento é pequeno. Né? Então eu já vou ter que parar para pensar e falar, o que eu vou fazer aqui, aonde que eu vou colocar carro aqui.